Olá, gente querida! Que o Espírito de Deus te abençoe nesse dia. Amém? Que Jesus Cristo te traga paz. Inclusive, prepare um copo com água, meus amigos. Jesus é a fonte de água da vida. Amém? E Deus, ele age através da nossa fé. Quando Jesus curava alguém, ele falava o quê? A sua fé te salvou. Não é a fé na religião, não é a fé, numa palavra humana, mas na palavra de Deus, que não pode voltar vazia. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus falou, apareçam os animais e logo apareceu. Porque a palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Deus tem me guardado até aqui. Porque eu sou bom não, porque Ele é bom. E porque a sua palavra está em mim. Pela sua palavra está em mim, Deus tem me guardado. E se eu falar assim, eu não quero saber mais da palavra de Deus? Eu vou estar vulnerável. Eu vou estar sujeito ao mal, sujeito a esse mundo que jaz do maligno, sujeito às pessoas más, não é verdade? Então, nós devemos entender, quando a gente está com a palavra de Deus em nós estamos guardados, né? Mas quando a gente rejeita o único meio de salvação, que é Jesus, quando a gente rejeita o verbo encarnado, que é Jesus, a palavra de Deus, nós estamos, indo por um caminho de morte, um caminho, de destruição, um caminho de sofrimento. Mas quando a gente segue e tem Jesus na nossa vida, nós estamos indo para um caminho de paz, um caminho de salvação eterna, um caminho de comunhão eterna com Deus, um caminho que não vai haver mais segredo diante de Deus e o ser humano. Nós conheceremos o Pai como somos conhecidos. Será um momento tão glorioso, tão maravilhoso, que o apóstolo Paulo ele foi levado ao terceiro céu, está escrito. Ele foi levado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas tão magníficas, tão gloriosas, que ao homem não é lícito falar, ou seja, a gente nem entenderia. É algo tão superior à terra, ao céu, ao paraíso, onde Deus está agora, onde os salvos que morreram em Cristo estão nesse momento, que o apóstolo Paulo não conseguiu nem encontrar palavras para descrever. Olha só, meus irmãos. E às vezes você está apegado às coisas dessa terra. Tudo isso vai passar. Sim, dê o seu melhor. Faz de todo o coração, como a palavra mesmo nos fala, mas saiba que tudo isso aqui é vaidade. Você vê a aranha é um animal simples, mas está nos palácios dos reis, está nos lugares importantes, mas o que ela faz? Nada, só está ali com a sua teia, não é verdade? Então, às vezes não é muito, aquela ansiedade, aquela preocupação, mas é você tirar um momento para ouvir a palavra, como Maria, duas irmãs receberam o Senhor Jesus Cristo na sua casa, Marta e Maria. Enquanto uma estava preocupada com muitos afazeres e servir, de dar o seu melhor, Maria estava ali sentada aos pés ouvindo a palavra. E quem foi mais bem-aventurado? Maria, porque ali era o momento de ouvir. Esse momento é o momento de ouvir. E se você priorizar, ouvir a voz de Deus e obedecer, você será bem-aventurado no seu serviço, em tudo que você fizer. Amém? Graças a Deus. Você que crê, prepare o seu copo com água. Amém? Faça parte dessa família. Eu quero convidar rapidamente a se inscrever. Aqui a gente não vai falar sobre religião, mas sobre a palavra que liberta, que tem poder para transformar qualquer ser humano, que abra o coração. Amém? Você é meu convidado especial, clica no sininho, coloca todas. Você vai ser um dos primeiros a acompanhar essa oração. Amém? Meus irmãos, a palavra que o Senhor Deus me dirigiu para falar hoje é uma palavra muito forte. Eu nunca preguei sobre essa palavra. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 14, a partir do versículo 6, eu gostaria de ler. Porque Jonatas era filho de Saul. E Jonatas, ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus, naquela época tinha muito isso. Era uma guerra. A guerra sempre existiu, só que a diferença é a forma. Hoje a nossa guerra é outra. Nessa época, a guerra que as pessoas enfrentavam era guerra mesmo de espada. E os filisteus estavam tramando contra o povo de Deus. E Jonatas não aceitou aquela situação. Ele foi com o seu ajudante, e foi até os inimigos. E ele chegou lá e ele falou essas palavras aqui no versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos as guarnições destes incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha só a fé dele, meus amigos. Ele não se importou que era só eles dois contra uns 20 homens. Ele foi. E ele subiu
ele fez a parte dele, ele chegou lá. A palavra de Deus fala que eles se confundiram, um começou a matar o outro, e Jonatas, junto com o servo dele, começou a atacar, e eles venceram. Os dois venceram 20 inimigos. Olha só o poder de crer na palavra, de crer, de confiar em Deus. Imagina se ele tivesse duvidado. Aquilo ali seria, morreria eles ficariam intimidados. Mas não, ele ousou crendo na palavra, crendo em Deus, ele venceu os inimigos. E o que aconteceu? Houve um terremoto, porque Deus ele age quando você age. Você está parado, Deus está parado. Você age, Deus age. Você lê esse capítulo, você vai ver, houve um terremoto. O pai dele, que era o rei Saul, percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí começou a contar, viu que estava faltando um filho dele no arraial do exército. E o filho dele voltando, comeu o mel que ele achou no caminho. E o pai dele falou, olha, quem comer até a tarde, até a gente vencer todos os inimigos, será maldito. Olha só, Saul estava sem a direção de Deus ali. Ele estava começando a perder, sabe, o relacionamento com Deus. Ele tinha sido escolhido, mas ali ele já estava ficando sem aquela comunhão, sem aquela sabedoria de Deus. E ele fez esse decreto, sem sabedoria. Por quê? Os soldados estavam na guerra, como é que eles iam ficar sem comer? Falta de sabedoria. E o soldado já desfalecendo, e o filho dele ainda comeu o mel sem saber, porque ele não estava no momento quando o pai falou isso. E aquilo ali foi um pecado. E Deus ele não respondeu. E o Saul percebeu que tinha alguém em pecado, convocou todos. E naquela época tinha isso, de você tirar a sorte para ver quem era a pessoa, quem era o culpado. E deu o filho dele, Jonathan, que estava culpado por ter pecado sem saber, mas pecou, por desobedecer a ordem do pai, que é a autoridade. Olha só. E o pai falou, vou matar você, porque ele falou, aquele que tiver pecado vai morrer. Olha só, na época era assim, não tinha sentimento não. Aquele que tiver em pecado vai morrer. Descobriu que era o filho dele, olha só. E quando descobriu que era o filho dele, Saul já, irado, já revoltado. Só que o povo falou, não, ele não vai morrer, ele salvou a gente, como é que ele vai morrer? E pela misericórdia de Deus, Jonathan não morreu. Olha só o que acontece quando você começa a se distanciar de Deus. Saul estava começando a se distanciar de Deus e teve essa atitude errada, essa atitude precipitada de fazer um jejum no meio da guerra, no meio que o povo estava ali, os soldados batalhando, se esforçando, dando o seu melhor, ele fez esse jejum e quase o filho dele morreu. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa ser ousado quando a gente age. Deus trabalha igual Jonatas agiu e Deus trabalhou em favor dele e do povo. E a falta de sabedoria. E quanto mais a gente se distancia do Senhor, mais a gente perde, a gente toma atitudes erradas, precipitadas, como foi o caso de Saul. Então nós precisamos crer no Senhor, agir a nossa fé e com sabedoria e com comunhão com Deus, e nós vamos arrebentar para a glória de Deus, amém? Nós vamos orar agora, nós vamos pedir, Senhor, seja conosco, não deixa a gente agir de forma precipitada não, porque quando a gente age, a gente sofre e as pessoas que estão ao nosso derredor sofrem também, mas Ele é conosco, Ele vai nos ajudar, amém? Você que preparou seu copo com água, amém? Segura nas suas mãos, eu pediria também, deixa o joinha, você vai estar sendo uma bênção na vida de alguém, que essa palavra vai estar alcançando uma pessoa a mais, amém? Você que crê, você que Deus falou com você, deixa o joinha, tá bom? Vai ser sua oferta nesse dia para o Senhor. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor operou pela fé de Jonatas. Senhor, vem operar agora, porque nós nos posicionamos agora para declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que, meu Deus, está sobre o nosso controle, sobre a nossa administração, que o Senhor nos confiou. Nós declaramos a Tua luz, meu Deus, que o Senhor possa agir, Senhor, que haja um terremoto espiritual para abalar, meu Deus, a estrutura do mal, do inferno. Meu Deus, venha, Senhor, responder essa pessoa que tem colocado a fé no Senhor, na Tua palavra. Não tem inimigo que possa resistir diante do Senhor, diante do Teu nome, Senhor. Nós declaramos agora a Tua luz, a prosperidade, a cura, o milagre, a restauração. Meu Deus, nós declaramos agora pela nossa fé que, meu Deus, o Teu poder se manifeste em nossas fraquezas, para nos ajudar, para nos sustentar, para nos fortalecer. Sozinho nós vamos perecer, sozinho nós não vamos conseguir, mas com a ajuda do Senhor, com o Espírito do Senhor, nós somos valentes, nós vamos vencer, os inimigos não vão prevalecer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós entregamos a Ti, Senhor. Seja conosco nesse dia, guia cada atitude nossa, não deixa-nos agir de forma precipitada, pelo coração enganador, mas que a gente seja guiado pelo Teu Santíssimo Espírito.
meu Deus, nos consola, nos fortalece, nos livra de todo mal. Não deixa a gente ir por um caminho, Senhor, de sofrimento, mas um caminho de vida, um caminho, Senhor, de alegria perpétua, que é na sua presença. Aleluia. Nós te louvamos, nós declaramos que o Senhor é a nossa salvação, que fora de ti não há outro, só o Senhor é Deus, que o Senhor é a nossa rocha, o nosso tudo, a nossa razão de viver. Senhor, nos dá de beber dessa água, a água da vida. Senhor, para que a gente possa ser uma fonte a jorrar para todos que estiver ao nosso derredor. Nós queremos, Senhor, ser essa fonte. Nós não aceitamos depender de coisas e nem de pessoas, mas somente de Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoa a nossa família, nossos amigos. Abençoa o Brasil, as autoridades, as crianças, os indefesos, as mulheres. Senhor, que o dia de hoje seja um dia de salvação. Frustra os planos do mal. Abençoa os nossos irmãos em todo mundo. Guarda-os e salva a nossa família. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro essa água ungida e abençoada por Ti. E que faça na vida dessa pessoa aquilo que ela precisa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba essa água no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para a gente terminar, amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, um ótimo dia. Fica com Deus até amanhã, se o Senhor permitir. Deixa o joinha. Valeu!